Boa noite a todos, espero que se encontrem bem. Eu peço desculpa, hoje estou aqui no sofá e no telefone, espero que me ouçam bem e me vejam, porque estou com algumas dificuldades técnicas na internet. Alguma coisa digam, faz favor, porque não sei se estão-me a ouvir bem. Está. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite à I9 para moderar esta tertúlia com tão ilustres convidados, não é? Espero estar à altura deste desafio. No entanto, queria fazer uma pequena introdução. A economia digital é um dos motores de desenvolvimento de Portugal e da Europa, ainda com maior impacto em países com mercados mais pequenos e periféricos, como é o caso de Portugal. Esta é uma opinião partilhada por muitos e a grande maioria dos economistas, que reconhecem a importância das tecnologias digitais para os processos de produção e distribuição, não só nas economias desenvolvidas, como nas que se encontram menos avançadas. A competitividade é maior e vai depender da rapidez com que as tecnologias digitais vão ser utilizadas nos processos, e essa transformação digital depende, por sua vez, dos recursos que um país tem para essa transformação. A economia verde também tem e terá um papel importante nos próximos tempos. A sustentabilidade e capacidade de adaptação das pessoas e das empresas para uma economia global e mais saudável, sustentável, levando a uma economia social mais distribuída. Com um forte impacto na pandemia Covid-19 na economia mundial, o digital destacou-se como o principal motor de desenvolvimento e aparentemente veio para ficar. Passo de imediato para a apresentação dos nossos oradores. O Carlos Urrim, licenciado em Economia e doutorado em Gestão de Informação, é professor catedrático da Universidade de Évora, já passou pela Assembleia da República como deputado e também exerceu o cargo de líder parlamentar. É desde 2014 deputado europeu pelo Partido Socialista, presidente da delegação à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE desde setembro de 2019 e membro da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Conferência dos Presidentes das Delegações. Apresento o João Duque, licenciado em Organização e Gestão de Empresas e doutorado em Gestão e Finanças. É professor catedrático na Universidade de Lisboa, ISEG, onde também ocupou o cargo de presidente entre 2009 e 2014. Administrador e CEO de várias empresas, é cronista regular de vários jornais nacionais e comentador económico da SIC Notícias. Apresento também João Costa Pinto, licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, professor convidado em diversas universidades. Do seu percurso profissional destaca-se a vice-presidência do Banco de Portugal, a presidência dos bancos BNU, BCI Grupo Santander e presidente executivo do Grupo Crédito Agrícola. É atualmente vice-presidente do Conselho de Administração da Fundação Oriente, vogal do Conselho de Administração do Futuro SGPS SA e vice-presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal. Tendo em conta isto, iniciamos o nosso debate sobre a economia digital e tendo em conta que, segundo Luís Parte Sestedes, o CEO da SAG Ibérica, que disse que 22% do PIB mundial está digitalizado. Além disso, as conclusões do CTT E-Commerce Report 2019, segundo nos diz que o e-commerce cresceu 20% em Portugal, mais 3 pontos percentuais que 2018, alcançando a valor na ordem dos 5,9 mil milhões de euros. Para 2020, a expectativa é que o comércio eletrónico cresça na ordem dos 40% a 60%, fruto de contexto pandémico e de alterações de hábitos. Tiago, podes mostrar a primeira tabela, se faz favor? O, o gráfico circular, se faz favor. Portanto, no entanto, e segundo a Pordata, o total de desempregados inscritos em outubro no IFP cresceu 34,5%, cerca de 400 mil desempregados. E nesse quadro conseguem perceber, está bem explicado as diferenças até entre os sexos, as idades, etc., do ano passado comparativamente com o ano atual. O João Duque gostaria de saber se acha que Portugal está preparado para o impacto da necessidade de reconversão dos empregos, como acha que vamos equilibrar o balanço entre o investimento no digital
e nos setores económicos e na administração pública? Olá, boa noite. Sou já o primeiro a começar aqui a nossa reflexão. Queria também começar por agradecer o convite que me fizeram para participar nesta tertúlia e cumprimentar os meus colegas, naturalmente, de painel e debate, com quem espero aprender bastante. A pergunta se nós estamos preparados, eu acho que não estamos preparados. Não estamos preparados porque temos uma economia, temos um país que está longe de estar, digamos, a meu ver, com uma estrutura produtiva vocacionada para aquilo que são as necessidades futuras da economia, em termos de prestação dos serviços que são necessários, que vão ser necessários prestar, não só nacionalmente como internacionalmente, como ainda o trabalho que temos que fazer em modificar toda uma quantidade enorme de comportamentos de consumo que vão modificar seguramente muito aquilo que é a nossa atividade normal, digamos, do dia a dia, como consumidores, como agentes, como cidadãos, etc., como participantes na atividade, até da atividade económica. Portanto, nós temos um percurso a fazer, enfim, não estamos no pior, não estamos na cauda, seguramente, dos países. Basta ver, por exemplo, os indicadores que mostram como Portugal, ao nível, por exemplo, das capacidades instaladas, enfim, no ranking, digamos, na corrida já tivemos melhor, agora atrasámos um bocadinho, é a sensação que eu tenho que nos atrasámos um pedaço, por exemplo, com a questão do 5G, e estou a falar na área digital, face a outras economias que já estão, digamos, com o 5G instalado e que, portanto, já podem desenvolver uma quantidade enorme de atividades e projetos com outro tipo, digamos, de dinâmica, mas, apesar de tudo, acho que nós estamos muito mal. Agora sofremos um bom embate e, de uma forma geral, eu acho que Portugal até respondeu bem. Respondemos bastante bem. Eu sou bastante crítico muitas vezes, mas tenho que reconhecer, por exemplo, que a maior parte dos níveis nós conseguimos, se calhar porque nos desenrascamos muito bem, não é? Conseguimos superar muito bem esta ausência de planeamento e, portanto, nós rapidamente conseguimos trabalhar em cima de uma boa estrutura de base. Em boa verdade, só conseguimos fazer porque, de facto, tínhamos uma estrutura de base que aguentou muito daquilo que eram as necessidades. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós nem nos apercebíamos bem do que é que tínhamos e da forma como mais ou menos fomos respondendo. Mas nós respondemos de uma forma um bocadinho atamancada, um bocadinho, bem, e perdoando-nos mutuamente pelas falhas, pelas dificuldades, pelas quebras. De um modo geral, isso compreende-se agora nesta pandemia. Agora, não é isso que é a prestação de serviços do futuro. E, portanto, nesse sentido, eu acho que há um trabalho enorme a fazer e um investimento muito grande a desenvolver, porque, digamos assim, a modificação do padrão, até do teu próprio padrão económico da economia portuguesa, que deve mudar ao nível da produtividade, ao nível até da forma como Portugal está, se calhar, demasiado ancorado, por exemplo, até no seu desenvolvimento em atividades de pouco valor acrescentado, e que estão muito concentradas, muitas delas, na área do turismo, da restauração, da hotelaria, em alguns casos. Portanto, com pouco valor acrescentado por unidade de capital investido ou por unidade de trabalho criada. Portanto, de alguma forma, nós temos que fazer esse caminho. Agora, acho que se tivermos todos a consciência de que temos que fazer alguma coisa e, de alguma maneira, se o plano de reestruturação da economia, digamos, associados à grande bazuca que nós esperamos vir a beneficiar, nos puder ajudar a modificar um pedaço e depois levar a dinamizar, digamos assim, os investidores privados para, juntamente com a esfera pública, modificarmos aquilo que é o padrão de desenvolvimento da economia, eu acredito que Portugal possa chegar lá. Agora, digamos assim, o quê? Termos o país preparado para um paradigma diferente? Não, temos, se calhar, uma mentalidade mais ou menos preparada e aberta,
pelo menos uma parte muito significativa do mercado de trabalho, preparada para uma mudança. De qualquer das formas, há um percurso muito grande a percorrer, acho eu. O Carlos concorda com esta visão do João Duque? Não discordo, é uma visão que nos leva para um bom caminho, mas eu queria começar também por agradecer muito à Inove. Estou aqui a ver na minha tela o António Canhão, na pessoa do António Canhão, o meu velho colega calipulense, agora penso que mais sadino, por este convite, por esta oportunidade de me juntar ao professor João Duque e ao professor João Costa Pinto e também a todos os que estão connosco esta noite, para debater um tema muito interessante sobre a moderação do Pedro Monjardino, e acho que de facto ninguém pode dizer que está preparado. Portugal não está preparado, obviamente, mas mesmo os países que hoje estão no primeiro lugar do ranking em termos de economia digital, a Coreia do Sul, o Japão, não podem verdadeiramente dizer que estão preparados, porque nós vivemos tempos de grande aceleração, vivemos tempos de grande disrupção e vivemos tempos de grande imprevisibilidade, em que é muito difícil perceber, ou poder afirmar de peito feito, que estamos preparados para aquilo que não sabemos que vai acontecer, não sabemos que vai acontecer, porque aquilo que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, para aqueles que são economistas, para aqueles que fazem cenarização, hoje é muito mais difícil, porque é muito mais difícil perceber para que é que vamos ter que estar preparados. Há 1 ano e meio não sabíamos que íamos ter que estar preparados para responder digitalmente também a uma pandemia com a dimensão e com a profundidade daquela que estamos agora a viver. Agora, o que é importante analisar, do meu ponto de vista, é a base, ou seja, a base que temos, a capacidade que temos para nos preparar. E o que é que podemos fazer para nos prepararmos? Desse ponto de vista, eu acho que Portugal tem 2 pontos positivos e 1 negativo. Os 2 pontos positivos é que, em termos médios, e aliás os próprios dados indicam, temos um relativamente bom sistema de ensino, um relativamente bom sistema de qualificação profissional nestes domínios, uma relativamente boa capacidade de adaptação. Os próprios portugueses, há pouco o professor João Duque falou no desenrascanço, mas eu sempre disse que o plano B é o grande valor acrescentado de Portugal, e é isso que nos fez sobreviver quase 1 milénio como nação, é exatamente a capacidade que temos de não fazer como os outros e depois recuperarmos e chegarmos ao mesmo tempo que os outros, ou um pouco atrás ou um pouco à frente, mas essa nossa capacidade de adaptação é um ponto também muito positivo. Hemos verificado que isso acontece, e esta pandemia também, e peço desculpa estar a referi-lo, trouxe-nos imensas surpresas. Eu vi muita gente a adaptar-se, mesmo nos serviços públicos, que são sempre os mais difíceis, a adaptar-se de uma maneira muito rápida à necessidade, que é a mãe do engenho, e a grande dificuldade que temos é que uma grande parte da população portuguesa está ainda desconectada do mundo digital, ou seja, usa o telemóvel, obviamente, percebemos que quase todos usam, mas não têm capacidade de acesso, sobretudo não têm capacidade de compreensão, têm uma enorme dificuldade, há um vale, há uma ruptura entre aqueles que rapidamente se podem adaptar e podem beneficiar das estruturas e todos os outros em que é preciso um esforço muito maior para poderem recuperar. Nos meus velhos tempos, já foi há muito tempo que liderava o plano tecnológico, nós chegámos a ser, e penso que ainda seremos, não sei agora qual é o ranking, o primeiro país da União Europeia, provavelmente a Letónia ou a Lituânia, os países bálticos são muito bons, já nos devem ter passado, a disponibilizar mais e melhores serviços online, com base digital. Mas depois éramos os 10º, 12º, 13º na utilização desses serviços. O que é que isto significa? Nós temos muito mais capacidade de disponibilizar, de criar, de pôr em prática soluções, do que depois de eles usarmos. Enfim, vejamos o caso, enfim, paradigmático, não quero brincar, mas da Stay Away Covid, por exemplo, que é um bom exemplo em que é mais fácil disponibilizar do que depois pormos toda a população a utilizar. Dito isto, também com uma abordagem um bocadinho europeia, que acho que também esperam um pouco de mim. Aliás, amanhã, curiosamente, estarei uma reunião de relatores, e depois teremos um trílogo segunda-feira para fecharmos o programa Digital Europa. É uma pequena bazuca de 6,6 mil milhões de euros, mas para, junto com os orçamentos nacionais, puxarmos para esta dinâmica digital. Eu quero para Portugal, quero para a Europa, tenho uma ideia
que é a minha ideia e que também queria testar convosco. Eu acho que não vale a pena corrermos atrás do Japão, corrermos atrás da Coreia, corrermos atrás dos Estados Unidos, já partimos atrás, e mais do que isso temos regras, temos formas de ser, temos proteções, ainda bem que temos direitos de privacidade, que limitam o acesso aos dados da forma como esses dados são acessíveis, por exemplo, na China, para usar o exemplo mais desregulado, ou na Índia, em que hoje toda a gente é controlada através de uma grande aplicação. Isso não é possível na Europa. E, portanto, nós não podemos chorar por isso não ser possível. Devemos dizer isso não é possível. Temos de ter um caminho diferente. E o caminho diferente, do meu ponto de vista, eu costumo chamar isto um Citizens Data Deal, o Green Deal, portanto, um grande pacto pelos dados dos cidadãos, em que nós temos que conseguir alavancar as nossas soluções digitais a partir dos serviços públicos, a partir dos serviços de interesse geral. Podem não ser públicos no sentido de serem feitos por empresas públicas, não, públicos no sentido de terem acesso público e de interesse geral. Ou seja, os cidadãos disponibilizarem os seus dados e nós especializarmos em transformar esses dados em qualidade de vida, em serviços, que depois, pouco a pouco, eu acredito, quando o mundo melhorar, é por isso que vocês têm um 9, acreditam no século XXI a melhorar, podem vir a ter procura também na China, nos Estados Unidos, no Japão ou na Coreia, esse tipo de soluções mais humanistas que acho que nós podemos colocar e vender. Bem, mas dito isto, acho que é muito importante, até para que isto seja possível, fazer uma aposta na qualificação dos serviços de base de interesse geral e de base pública. Os serviços que no fundo dão contexto à economia, que geram dados e que proporcionam serviços. Essa é a dificuldade, esse é o desafio com que Portugal se vai confrontar, é o desafio com que a Europa se vai confrontar, e a pergunta que se faz é, e os empregos vão-se perder? Uns vão-se perder, outros vão-se recuperar. Eu acho que, e para terminar esta intervenção, não quero que seja muito longa, na minha reflexão também, porque sobre esta questão, acho que, por um lado, vão-se gerar muitos empregos para alimentar as plataformas e para alimentar a máquina. Portanto, há muita gente que vai passar da máquina analógica para a máquina digital, mas são menos. Pelo menos por aquilo que parece, por feeling, são necessários menos na máquina digital do que na máquina analógica. Em segundo lugar, vão surgir oportunidades novas. Eu acho que Portugal tem uma grande oportunidade, que chamarei com palavrão a digitalização verde, porque, ao contrário do que muita gente pensa, o digital gasta muita energia, precisa de muita energia. A Europa não é competitiva em termos de custos de energia, Portugal não é competitivo em termos de custos de energia, mas pode passar a ser. Os últimos leilões solares, mesmo o vento, a possibilidade do hidrogênio, enfim, não quero entrar em termos muito polémicos, nós podemos ter de facto uma grande oportunidade, porque podemos atrair empresas digitais e serviços digitais, porque lhe podemos oferecer energia verde e competitiva, e isso hoje para os consumidores e para o próprio modelo de negócio é fundamental. E finalmente, também acho, e termino por aqui, que muitas das coisas que nós sempre fizemos bem temos que continuar a fazer. Restaurantes, turismo, esse vestuário, cortumes, calçado, temos é que usar o digital para personalizar. O turismo também pode ter muito valor acrescentado. Há turismo sem valor acrescentado, turismo de massas, há turismo de experiência com enorme valor acrescentado. E o turismo de experiência tem muito digital, tem muita capacidade, e até pode pagar melhores remunerações, que é um problema muito complicado que temos em Portugal também. E, portanto, em síntese, preparados não estamos. A base tem algumas dificuldades, mas temos para a frente é que é o caminho e temos que nos preparar. Bem, muito bem. João Costa Pinto revê-se nestas opiniões? João Costa Pinto não me está a ouvir? Boa noite. Boa noite. Estava com problemas aqui com o meu som. Bom, boa noite. Eu gostava também de começar por agradecer o convite amável para participar, enfim, nesta mesa redonda, nessa discussão sobre temas de grande importância. Eu
estando no essencial de acordo com aquilo que foi referido anteriormente, gostaria de chamar a atenção para 2 ou 3 aspectos. Eu acho que, em primeiro lugar, ninguém estava naturalmente preparado para uma crise com as características daquela que foi provocada pela pandemia. Ela abateu subitamente sobre o planeta, com consequências de facto que são conhecidas a vários níveis, com consequências planetárias, como sabemos, e com consequências a nível interno, a nível doméstico. Naquilo que nos diz respeito, também relativamente à pergunta se estamos ou não estamos preparados, a questão que eu coloco é para quê? Eu acho que as mudanças que é necessário, portanto, iniciar entre nós são mudanças que têm que partir da realidade, que é a realidade da economia e da sociedade portuguesa. E, de facto, nós sabemos que, no nosso caso, a pandemia teve um impacto que resulta, naturalmente, de problemas próprios que a nossa economia, de facto, tradicionalmente tem. E também sabemos que a pandemia é uma espécie, teve um impacto que é um acelerador, em muitos casos, de mudanças que já estavam a acontecer. E nós sabemos, e no fundo hoje em dia, quando se pensa na situação concreta de um país como o nosso e nas mudanças que são previsíveis, naquelas que nós gostaríamos de ver iniciadas, temos que pensar nelas, enquadrando naturalmente a nossa economia, quer no quadro europeu, quer no quadro mundial, digamos assim. Nós sabemos que a nossa economia está a ser particularmente atingida pela pandemia por resultado da sua própria estrutura, como resultado de uma estrutura produtiva em que o turismo e os serviços têm um peso muito elevado e porque a resposta que podemos dar está condicionada por uma situação financeira que nos limita. Também conhecemos isso. E, por outro lado, ainda por cima, estamos condicionados por uma disciplina que decorre de uma união monetária a que pertencemos. Se nós olharmos para os problemas com que nos debatemos, percebemos que há bloqueamentos com que tradicionalmente nos debatemos e que têm que ser ultrapassados para induzir as mudanças que são necessárias. E a verdade é que uma crise com a dimensão e o impacto da crise que estamos a atravessar também cria uma janela de oportunidade. E eu pessoalmente considero, eu não sou um especialista da chamada economia digital, o que nós percebemos é que a inovação tecnológica pode ser uma alavanca de modernização e transformação que pode permitir dar saltos qualitativos importantes.
E também sabemos, aliás, já foi referido nas intervenções anteriores, nós sabemos que hoje dispomos, por exemplo, de uma juventude com um nível de preparação que se o país for capaz de tirar proveito dessa preparação e de criar condições para que o movimento de modernização tecnológica tenha um impacto estrutural, nós podemos ultrapassar muitos dos problemas que nos têm bloqueado a nossa economia praticamente nas últimas duas décadas. Portanto, eu acho que o estar preparado para uma crise como aquela que estamos a viver, verdadeiramente ninguém estava, porque ninguém a esperava. Agora, acho que há uma janela de oportunidade. Acho que, evidentemente, que uma crise com estas características pode provocar transformações muito importantes. Eu também concordo que alguns dos setores tradicionais que temos e que pesam muito na nossa economia, como o turismo e todo o cluster de atividades que giram em torno do turismo, digamos assim, é uma parte da nossa economia que vai continuar a ser importante e que tem que continuar a ser importante. O que temos, também como já foi referido, é que procurar que o turismo tenha um valor acrescentado superior àquele que tem tido. E isso também passa por um aproveitamento adequado da inovação tecnológica. É evidente que essa inovação vai ter grupos sociais, classes sociais que vão atravessar dificuldades. Mas ao longo da história nós sabemos que ondas de inovação tecnológica sempre levaram a este tipo de interrogação. Que empregos desaparecerão, que é feito numa das questões que aqui têm, que empregos desaparecerão, quais os novos empregos que surgirão? É muito difícil responder no concreto a esta questão. O que sabemos nesse caso, sendo é que ao longo da história, sempre que houve ondas de inovação tecnológica, estas angústias, estas dúvidas sempre se colocaram. Mas neste caso está inserido no tal Programa de Recuperação Económica 2030 e temos que elaborar um quadro estratégico a 10 anos. Sim, está bem. Sendo que, e segundo a Eurostat, em 2019, 7,9% das pessoas estavam empregadas no setor da agricultura, 23% na indústria e as restantes 69% em serviços. E destes vão ter que ser reestruturados. E quais? Alguns vão desaparecer, quais, como e quais é que surgirão? E quem é que será mais afetado, não é? Existem alguns modelos que conseguimos talvez pensar e adaptar agora o futuro a estes 10 anos, não é? Se pensarmos. Não, é evidente que sim. É evidente que as inovações tecnológicas têm sempre esse efeito. Mas se vamos discutir o impacto, nomeadamente dos programas que a nível europeu vão ser desenvolvidos e apoiados com o objetivo mais geral de preparar a Europa, nomeadamente a Europa do euro, para tirar partido das grandes transformações que se estão a verificar a nível mundial, a grande questão que se nos coloca a nós portugueses é como é que somos capazes
de resolver os nossos próprios problemas, de ultrapassar os bloqueamentos que têm existido, para nós sermos também uns atores ativos deste movimento que a Europa quer fazer como um todo. Mas eu devo dizer que então teríamos que discutir os problemas concretos que atravessamos. E a Europa, se é verdade que não quero eternizar a minha intervenção, quero apenas referir esta ideia final e com ela terminar. Se a Europa, de facto, desta vez foi relativamente rápida a responder porque compreendeu que estava perante problemas, desafios sem precedentes, a verdade também é que a Europa pode sair desta crise numa situação de maior desequilíbrio e fragmentação daquele que existia antes da crise, por uma razão simples e com isto terminava. Porque se é verdade que o choque pandémico foi um choque simétrico, que atingiu todas as economias por igual, no entanto, também sabemos que a capacidade de resposta das diferentes economias era à partida muito diferente. E, portanto, a este choque de facto simétrico, até agora houve uma resposta assimétrica. E uma resposta assimétrica para um choque simétrico vai levar a uma situação, depois da pandemia, a uma situação em que certos desequilíbrios entre as diferentes economias se vão acentuar. E se lá chegaremos, que Eu, nós temos umas questões relativamente a isso. tenho esperança de que a Europa o compreenda e que a Europa tenha uma ação que permita ultrapassar essas dificuldades e criar como que uma espécie, se não um level playing field, em que as diferentes economias têm idênticas oportunidades para a utilização da tal bazuca, porque se os diferentes países têm acesso a uma parte dessa bazuca em função do seu peso. Que termine para os outros e termino já. Falar. Em função do seu peso, mas partem de uma situação de maior fraqueza e desequilíbrio, os problemas são mais complicados. E peço desculpa pelo tempo que tomei. O Carlos do Ringue revê-se nestas palavras do João Costa Pinto? Revejo-me em algumas, não me revejo noutras, mas em primeiro lugar eu acho que é importante, se for ali à janela, do 8º andar onde vivo em Bruxelas, quando estou em funções, como é o caso de hoje, olho e vejo o Berlamont, vejo o Conselho Europeu. Nos próximos 2 dias, hoje mesmo, há pouco cruzei-me com a comitiva do Boris Johnson, hoje mesmo provavelmente estaremos a tentar encontrar uma solução para termos um market playing field para mantermos uma relação económica que é muito importante com o Reino Unido, e provavelmente amanhã ou depois optaremos entre 2 soluções, se calhar mais à frente gostaria de falar disso, mas para termos a bazuca. Mas a verdade é que nós olhamos para a Europa sempre, e ainda bem que é assim, como algo a que pertencemos, algo em relação ao qual temos um sentimento, e quando temos um sentimento somos mais exigentes, e normalmente somos mais exigentes com a União Europeia do que somos com outros potenciais concorrentes. É bom que assim seja. A verdade é que a tensão entre convergência e fragmentação aplica-se a tudo, aplica-se nas empresas, aplica-se nas comunidades, nas aldeias, nas famílias, na União Europeia. De facto, a pandemia foi um choque simétrico, como disse o professor Costa Pinto. As respostas são naturalmente assimétricas, mas as políticas têm que tentar combater essa assimetria. Ora, o que eu acho, o que eu vejo,
é que, muito longe de ser perfeito, muito longe de se conseguir criar o tal plano equilibrado, porque os equilíbrios eram imensos na União Europeia, entre as economias, como eram imensos dentro de cada país. A ação da União Europeia, pela primeira vez, talvez pela consciência de que nos afundámos todos juntos e só nos recuperamos se estivermos também relativamente juntos, a ação da União Europeia foi forte e solidária. Não apenas com a bazuca dos 750 mil milhões é a que mais se fala, mas a ação do BCE foi absolutamente determinante para, enfim, para não termos ainda uma crise financeira de mercados, de liquidez, foi uma ação fundamental desse ponto de vista. E os países mais importantes da União Europeia, também deixa-me deixar esta nota, nós normalmente, e nos últimos dias tem-se falado muito da Hungria e da Polónia, temos falado da Hungria e da Polónia. De facto, a Hungria e a Polónia são países que tendem a fragmentar, e que aliás são aliados, as lideranças, não são os países, as lideranças são aliadas de forças fragmentárias da União Europeia, mas ao mesmo tempo vemos o eixo franco-alemão de novo recuperado, forte, e a puxar pela União Europeia. Portanto, eu acho que a União Europeia deu uma resposta que não é o combate total, mas é um combate importante, e nós, em Portugal, temos que conseguir combinar, em Portugal, na União Europeia, as duas dimensões. O fundo, a bazuca, chama-se Fundo de Resiliência e Recuperação. Ora, resiliência é resistir. É resistir a não passarmos daquele mínimo de recuperação, porque se passarmos do mínimo de recuperação já não temos salvação possível. Recuperação não pode ser continuar a fazer o mesmo. Tem que ser reconfiguração, tem que ser reinvenção. E ligando isto à economia digital, Pedro, para não demorar muito tempo, por exemplo, eu não sou, neste debate, sou dos três presentes, o que de longe menos sabe sobre o sistema financeiro, sobre finanças, sei muito pouco, sou mesmo um cidadão normal. Mas eu gostava que essa reconfiguração, associada ao digital, nos permitisse voltar a ganhar confiança no sistema financeiro. Eu acho que é um dos grandes problemas que existe no mundo, que existe em Portugal, com tudo aquilo que aconteceu com as histórias dos bancos e das crises bancárias, é que há uma quebra de confiança no sistema financeiro. O sistema monetário, enfim, as pessoas não percebem, é mantido um pouco a balões de oxigênio, mas estes balões têm funcionado. O que eu sinto é que a resposta, a solução, não será uma solução financeira, não será uma solução monetária, tem que ser uma solução económica, e essa solução económica tem que dar uma resposta às assimetrias, para usar a expressão do professor Costa Pinto. Ou seja, o problema fundamental da revolta nas pessoas perante a pandemia é a revolta da percepção de como as desigualdades são tão grandes. Eram assim, agora foram ainda mais iluminadas, digamos assim. E, portanto, a questão de fundo, do meu ponto de vista, é esta. Nós temos que recuperar reduzindo as desigualdades. Se nós não recuperarmos reduzindo as desigualdades, a história mostra-nos o que vai acontecer. E a humanidade, não sei se nós sobreviveremos, cada um de nós, mas a humanidade já sobreviveu a muitas revoluções, e a muitas revoluções, muitas vezes, verdadeiras catástrofes, mas que às vezes são necessárias para recomeçar. Recomeçar a bem, é preciso reduzir as desigualdades e reduzir as assimetrias. Se não recomeçarmos a bem, recomeçaremos a mal, e eu não recomendo. Mas, no entanto, quer dizer, segundo o Jornal Económico, e citando o El Económico, o BCE está a propensar criar bancos maus para enfrentar o incumprimento de pagamentos de créditos na Europa. Qual será o impacto dessa na economia? Eu prefiro que seja o professor Paulo Duque a responder. Eu tenho tão más experiências de bancos maus, para que eu não... eu já paguei muitos pode bancos responder maus, relativamente a isso. Eu já paguei, mas não sei como é que se apagam. Se eu pudesse, apagava os bancos maus. Não, é que a questão aqui é que eles falam de um valor de 1,4 milhões de euros, não é desse incumprimento. Mas eu prefiro que a resposta seja dada por quem já esteve na banca. Os meus dois colegas de painel são especialistas. Muito bem. João Duque, o que é que acha? A sua opinião sobre isso? Ok. Eu não estava autorizado a ligar o meu microfone, pois, por isso não podia entrar. Mas aceito o repto com gosto. É uma solução. Mas já agora,
pegando aqui nas palavras e acrescentando marginalmente alguma coisa, as palavras do Carlos Zorrinho, sobre a questão do digital e o mundo financeiro. É engraçado, quer dizer, até por um lado é bom. A desconfiança no mundo financeiro não partiu por causa do digital. Portanto, não foi um problema digital. Podia ser, mas não foi. Podia ser nós termos grandes apagões, por exemplo, dos saldos, de todos os registros. Imaginem, todos os registros num grande banco, que depois levava a uma sucessão de falências porque não havia registros, uma coisa catastrófica. Uma incapacidade de ligação das pessoas digitalmente aos... Não, pelo contrário, as operações são cada vez mais desintermediadas do ponto de vista físico, cada vez há menos necessidade de intervir fisicamente nas operações financeiras, cada vez está tudo mais desmaterializado, os títulos já não existem, nós nunca recebemos o nosso salário, eu costumo dizer, ele entra missais e nunca o vi, e portanto são bits e bytes, cada vez mais há menos moeda física a circular, foi muito acelerada esta desmonetarização da economia, foi muito acelerada agora com a pandemia, cada vez as pessoas aderiram mais e estão a aderir cada vez mais aos sistemas de pagamento eletrónicos e, portanto, houve uma quebra de confiança no sistema financeiro pela gestão, por um lado, e também pelas consequências que alguns bancos tiveram, em virtude dessa gestão, e pelos impactos que estes bancos tiveram depois nas economias. Porque quando nós somos chamados a acudir, porque, quer dizer, percebeu-se que em função da dimensão, digamos, da dimensão e de alguma dificuldade em conter aquilo que seriam os danos de uma falência de grandes instituições no mundo financeiro, então percebeu-se que talvez fosse preferível acudir-lhes e resolver o problema, criando os tais fundos de resolução, etc., e criando sistemas que deem alternativas à não destruição dessas instituições. Bom, mas as pessoas perdem confiança porque são chamadas a pagar impostos, basicamente, para acudir a uma situação que elas não se sentem culpadas. E, portanto, eu acho que houve essa grande desconfiança. Mas do ponto de vista do digital, eu diria, não foi um problema. E, portanto, aliás, o mundo financeiro avançou rapidamente na área do digital para se poder voltar, ou melhor, para se desenvolver, não é? Para desenvolver. E desenvolveu-se muito, aliás, se calhar até se desenvolveu mais, e absurdamente mais do que aquilo que devia desenvolver em algumas áreas, que depois trouxeram problemas. Isto quando há muita desintermediação e muita desmaterialização, por vezes criam-se tantos níveis de abstração que perde-se o controle. E quando se perde o controle, é muito fácil que a base seja podre e que com tantos níveis de, como eu disse, de intermediação e de abstração, se depois não descuide a base. E quando a base não é absolutamente sólida, há o colapso do sistema. Isso aconteceu com o caso das hipotecas americanas, porque desenvolvendo-se produtos sucessivos uns atrás de outros. Mas lá está, tudo desintermediado, tudo digital, tudo materializado. Não foi essa a questão. A questão põe-se noutro nível. Agora, trouxe o problema da possibilidade de fazer aqui uma criação de um banco onde vão parar, lá, mais uma vez, créditos digitais que não têm existência física e que saem de um balanço digital que vão para outro balanço digital. É claro que isso é uma solução que permite um determinado tipo de limpeza, não é absolutamente necessário, não é necessário. É uma alternativa a arrumar rapidamente e limpar rapidamente as casas. Mas, por exemplo, Portugal não criou um banco mau para fazer confluir todos os créditos e as instituições têm estado a resolver os seus problemas devagarinho, enfim, mais lentamente, à medida que podem. Em alguns casos são muito criticados, porque quando se desfazem de créditos, depois aqui de El Rei, que são vendidos a valores muito baixos e depois são criticados severamente, mas, quer dizer,
eu diria, é uma solução, não é a única solução possível. Nós podemos ter digamos, uma solução do problema para aqueles que acumularam maus créditos de uma forma e desbatendo com o tempo através da criação de imparidades. Mas notem outra coisa, é que o que está por trás das imparidades é o incumprimento. E o incumprimento, normalmente, as pessoas quando pedem dinheiro emprestado, não pedem digamos, com o intuito de não pagar. A esmagadora maioria das pessoas, quando vão pedir dinheiro emprestado, vão genuinamente convencidos de que vão pagar, porque é suposto que os seus trabalhos continuam, que os seus salários até podem ser aumentados, que os seus empregos são estáveis. Portanto, é um aspecto muito importante. É preciso garantir que as economias não destruam postos de trabalho de modo a pôr em causa o cumprimento das dívidas financeiras, por um lado. Por outro lado, que as próprias empresas tenham desenvolvimento e consigam estar no mercado e que sejam estimuladas a estar e continuem, portanto, a cumprir aquilo que são os seus compromissos. E, portanto, a banca sofre as consequências de alguma má gestão, é evidente, de que vem da sua única e exclusiva responsabilidade. Nós temos casos em Portugal conhecidos, as pessoas percebem claramente que há uma gestão que foi danosa que aconteceu. Há alguma responsabilidade também dos reguladores que, de alguma maneira, ou não exigiram a criação de sistemas, ou admitiram que os regulados se comportariam de determinada forma e, portanto, até a própria informação era de qualidade e reliable. E, por último, temos as consequências da economia. E, portanto, os bancos podem ter vários níveis aqui de responsabilidade. Não é? Isto é, eles veem-se no balanço deles. Agora tens maus créditos. Mas a responsabilidade por aqueles maus créditos não é única e exclusivamente da gestão. Porque, como vos digo, agora, por exemplo, neste momento, a regulação evoluiu imenso no que diz respeito ao controlo das capacidades de solvência das instituições financeiras, porque agora avalia de uma maneira muito diferente aquilo que são a qualidade dos créditos concedidos. Agora, e aquilo que se está a fazer, 2021, 2022, vão ser diferentes já do que são 2020 e 2019. Porquê? Porque está constantemente a aumentar-se o nível de sofisticação e exigência, do conhecimento do cliente, da atribuição do crédito, da qualificação do crédito do cliente, para depois se avalizar em que medida é que o banco está adequadamente capitalizado para fazer face àquilo que são os créditos. Portanto, houve toda uma grande revolução e que já agora só é possível ter sido feita e fazer-se porque o mundo está digitalizado. Porque isto era impossível fazer um tratamento desta natureza se os processos fossem manuais. Não havia qualquer hipótese, quer dizer, é impossível tratarem-se dezenas, centenas de milhares de créditos e ligar os créditos, como agora é fácil fazer. Porque é fácil perceber, por exemplo, quando tudo está digitalizado, introduzido em processos e são integrados os mecanismos e as plataformas, é fácil perceber que o Carlos tem um empréstimo numa instituição com uma pessoa, mas que também tem comigo e que, portanto, o risco do Carlos ou dos créditos a que ele está associado são diferentes do que se estivesse separado. E, portanto, isto só é possível fazer porque, de facto, há sistemas de informação muito complexos e cada vez mais robustos, etc. Eu tenho esperança que, no meio disto tudo, isto é, e para fechar a minha intervenção, nós estejamos a caminhar para um mundo que ele seja mais seguro. A segurança, infelizmente, é feita muitas vezes à custa de uma perda da liberdade individual e do nosso resguardo. Não é? Portanto, temos que abrir mão daquilo que é a nossa intimidade. E a nossa intimidade não é apenas da imagem, essas coisas, não. É a intimidade e dos dados, é a intimidade de tudo aquilo que é a nossa vida profissional e a nossa vida financeira. Nós temos que dar tudo. E porquê? Porque está tudo lá. E, portanto, pronto, isto custa um bocadinho, mas é assim, eu só... São processos digitais também. São processos que eu quase que diria, mas aí, provavelmente, o Carlos poderá acrescentar muito mais, porque é assim, eu sinto que, infelizmente, que nós estamos na Europa
porque lá está, eu comungo com o Carlos este sentimento que, apesar de tudo, e apesar de algum atraso, etc., a Europa, nós temos é que saber melhorar aquilo que a Europa precisa de ser melhorada. Mas uma das coisas que a mim me satisfaz muito, por exemplo, é o nosso zelo na proteção de alguma informação individual e da individualidade da pessoa, etc. E, portanto, eu acho que isso é um património que temos que não é comparável nem à esquerda nem à direita. À direita estou a falar geograficamente, nem dos Estados Unidos, nem ao nível dos países da China, ou da União Soviética, antiga União Soviética, portanto, da Rússia, etc. Portanto, são maneiras de estar completamente diferentes e eu sinto-me muitíssimo melhor, não é? Num espaço que, apesar de tudo, ainda me protege, tentando fazer o melhor dos equilíbrios. Muito bem.